primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Então, naquela época, tinha um homem chamado Eucana, tinha duas mulheres, Ana, Penina. Penina vivia, atormentando a vida da Ana, porque a Ana era estéril. E todos os anos, quando eles subiam a Siló para sacrificar nas festas lá, então ela ficava insultando a Ana. Nós vimos a semana passada. Então, até que chegou um momento que Ana estava angustiada, se levantou, começou a orar ali, e o profeta Eli interpretou que ela estava embriagada, Aí ela explicou do que se tratava, ele deu uma palavra para ela, e Deus se lembrou dela, falando assim por cima, e ela engravidou, e ela teve um filho que foi Samuel, que dá nome ao livro aqui, o grande profeta Samuel. Depois nós vimos até a oração que a Ana fez, ela cumpriu então o voto dela, quando o menino desmamou, ela foi, entregou ele lá no templo, e ele foi educado ali e preparado para o sacerdócio pelo profeta Eli, que era o sumo sacerdote da época. E esse profeta tinha dois filhos, se chamavam Ofni e Finéias. É sobre eles que nós vamos falar hoje. No capítulo 2, aqui no versículo 12, vamos ver o que Deus preparou para nós através dessa passagem aqui. Durante essa semana, eu venho meditando nessa passagem, Deus vem dia por dia abrindo um pouquinho ali. Diz assim, Então no versículo 11, depois da oração da Ana, diz assim: Então Eucana retornou para sua casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Então, ele criança, pequenininho ainda, quem que foi preparar ele para o sacerdócio? Eli. Mas nós vamos ver aqui que o Eli foi encarregado de preparar Samuel, de criar o Samuel e preparar ele para o sacerdócio, mas ele não fez a mesma coisa com os da casa dele. É sobre isso que nós vamos falar. Então ele preparou muito bem o Samuel para o sacerdócio. Porém, Ofni e Finéias, que já eram sacerdotes, porque eles eram da linhagem dos sacerdotes, ele não prestou atenção na educação que ele deu para os filhos. Então ele deixou assim correr, acontecer as coisas do jeito que eles queriam, Até que chegou o dia que, quando ele parou para ver, que ele foi chamar atenção, já era tarde. Então diz assim, Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Tampouco cumpriram corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, o caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada e pegava para si tudo o que vinha preso ao garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. Ou seja, era uma vez por ano, Então, quando chegava a época que o povo ia para lá, e o sacerdote Eli, então ele entrava no Santo dos Santos para fazer os sacrifícios, para aspergir o sangue sobre o altar propiciatório. E quando fala aqui, auxiliar do sacerdote, está se referindo a Ofni e Finéias. Eles eram auxiliares do pai dele, nessa época aqui. Então o que eles faziam? As pessoas iam lá, falava, conversava com o sacerdote pedia: você me traz então aqui um cordeiro, que eu vou sacrificar. Era sacrificado o animal, colhido o sangue, aspergido no altar do propiciatório. Em seguida, a carne ia ser cozida e a gordura queimada, como oferta de cheiro agradável ao Senhor. Então, primeiro era queimada a gordura, depois a carne era cozida. E uma parte desse animal que era sacrificado, ele era devolvido para a pessoa que levou. Por quê? Lá durante a festa, essa pessoa ia consumir essa carne. Então a pessoa entregava o animal
Depois ela ia receber uma parte dele para ela consumir durante a festa. E qual que era a parte dos sacerdotes que era para ficar para eles? Era o peito e as duas paletas do animal. Só que eles faziam o que eles queriam. Eles iam lá com aquele garfo de 3 pontas, que a simbologia desse garfo de 3 pontas aí é o garfo do capeta, né? Mas eles iam lá, seja qual for o recipiente que estava sendo usado, ele ia lá, enfiava o garfo, o que vinha no garfo e levava para ele. Aí diz assim aqui, ó. E também, ó, antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá um pedaço desta carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. Por quê? Como eles iam usar essa carne para eles, se tivesse queimado a gordura primeiro, ela já tinha sido oferecida. Então eles queriam a carne crua. Na mente deles, não foi oferecida ainda, não foi queimada a gordura. Então nós podemos pegar o que nós quiser. Então, eles sendo sacerdotes, né? Eles estavam sendo preparados aí pelo pai para dar continuidade. Ia chegar um dia que o profeta Eli ia morrer. Ele não ia mais ser o sacerdote. Podia chegar um momento que ele não ia poder mais exercer o sacerdócio. Então ele ia se retirar. Quem que ia assumir? Um dos filhos, a posição dele. Só que ele não fez a lição de casa, ele não preparou os meninos como deveria. Então eles iam lá, eles pegavam o que eles queriam e o povo estava vendo aquilo. Eles chegavam lá, eles enfiavam o garfo lá e catavam o que eles queriam, pegavam o pedaço melhor da carne crua. E aí está escrito aqui, ó. Quer ver, ó? E se o homem argumentasse, deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejardes, ele contestava, não, tu me entregarás a carne agora como te ordenei, eu tomarei a força. Então, se a pessoa que estava lá, queimando o sacrifício ali, se ainda argumentasse, por 2 vezes tinha briga ainda. Ou você me dá agora do jeito que eu estou falando, ou eu vou tomar a força. Ó, sendo assim, o pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. A oferta era para Deus, não era para o sacerdote Eli, não era para eles, não era para ninguém ali. A oferta aqui era para encobrir o pecado da pessoa que estava ali, que confessou e o animal foi pedido para ser sacrificado para encobrir o pecado dela. Naquela época era assim, se encobria o pecado com o sacrifício de um animal. Aspergia o sangue dele lá no altar e aí o pecado da pessoa estava encoberto. Diferente de quando Jesus morreu na cruz, que a gente vai celebrar isso hoje. Quando Jesus verteu todo o sangue dele lá, foi para redimir, foi para pagar, não foi para encobrir nada. Mas nessa época era para isso. Aí pegava-se então a carne e vai queimar a gordura. Depois cozinhava a carne e uma parte dessa carne a própria pessoa ia consumir durante a festa. Diferente do que se faz com ofertas e dízimos hoje, né? O dízimo, então, a oferta aqui era desse jeito. Tinha uma parte da oferta que a própria pessoa ia consumir. Quando era a festa das colheitas, então a própria pessoa ia consumir uma parte do que ela tinha entregado lá. Então vamos dizer que eu plantasse feijão. Aí eu ia entregar a minha primícia, né? Eu ia entregar lá o feijão, uma parte lá que era a minha oferta, eu ia entregar lá. Durante a festa, eu mesmo ia consumir uma parte daquilo que eu tinha entregado. Então, outras pessoas iam consumir do meu feijão, eu ia consumir arroz de uma outra pessoa, era assim. Não era tudo entregue lá e tchau. Aí mudou-se com o passar do tempo, tudo isso daí, né? Nada era dinheiro naquela época, a oferta, dízimo não era dinheiro. Hoje em dia é. E hoje em dia já não é mais para cumprir o propósito. Então, por isso, esse é um dos motivos que a gente não recolhe dízimo e oferta aqui. Vou dar continuidade aqui, ó. Vai lá no versículo 22 agora. Então, isso é o que eles faziam. E um pouco mais ainda. Olha só. Eli já era bem idoso,
quando ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel. Inclusive, que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, os chamou a atenção. Olha que maneira que o Eli chamou a atenção dos filhos. Por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo o povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é nada boa a fama que se divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Então, ele foi incumbido por Deus para preparar o Samuel. Mas o dever de casa dele ele não fez. Os dois agora eram sacerdotes, vestiam as vestes de sacerdotes, mas faziam coisas ali que não deveriam ser feitas. Além, de pegar a melhor parte da carne para ele, das ofertas ali, e o povo via, então a pessoa chegava lá, eu entrego lá para sacrificar a Deus, para queimar, aí eles pegam para eles, eu não vou voltar mais aqui, não vou trazer mais oferta. Aconteceu isso, o povo estava se esquivando de subir lá para fazer as ofertas. Além disso, tinha mulheres que serviam na entrada do tabernáculo e da tenda. O que eles faziam? Eles tinham relações, aliciavam as mulheres ali, ganhava a confiança delas, levava elas para dentro da tenda do encontro ali, em Siló, e tinham relações com elas lá dentro, no lugar santo. Então, vamos dizer assim, enquanto os meninos cresciam, vendo o que o pai estava fazendo, ele estava imaginando assim, bom, eles vendo o jeito que eu estou fazendo, o meu procedimento, eles vão aprender. Na verdade, não foi isso que aconteceu, Aí eu estudando sobre isso, fui procurar uma informação e eu acabei vendo lá uma descrição de um pregador, um estudo que ele fez, que ele disse uma coisa ali que é bem profundo. Ele falou assim, é muito mais fácil construir um homem do que consertar um homem. O que era para o Eli ter feito? Ele tinha que construir os filhos dele. Vocês vão ser sacerdotes, então é assim, explicar, ir chamando a atenção, ensinando, isso pode, isso não pode. Mas pelo contrário, ele deixou eles fazerem do jeito que eles queriam. Quando chegou na hora que ele ouviu falar e foi chamar a atenção, eles não deram ouvido. Por quê? Eles já estavam grandes, já achavam que eles estavam certos, e eles faziam coisa errada dentro do templo e nada acontecia, Então eles não davam a devida importância a Deus. Como diz aqui no começo, no versículo 12, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Então eles não tinham respeito com as coisas de Deus. E então, trazendo hoje para nós, falando sobre família, sobre filhos, o que nós temos que fazer? Até nesse estudo, esse homem fala assim, vamos dizer que a minha esposa tivesse o nosso filho dentro de uma garagem. Não é por isso que ele ia se tornar um carro. Ele fez essa comparação. Aí ele fala assim, não é porque Ófine e Finéias nasceram dentro do templo praticamente, que eles iam se tornar sacerdotes. Eles tinham que ser ensinados, eles tinham que ser instruídos. E o pai deixou a desejar nisso. E isso trazendo para nós hoje. Nós não podemos vacilar na questão da educação dos nossos filhos, Até que na semana passada eu citei também algo que eu li, que a pessoa disse assim, a gente se converte, chega na igreja, a gente começa a mudar de vida, a gente vai e apresenta os nossos filhos para Deus. Só que a gente acaba esquecendo de apresentar Deus para os nossos filhos. Uma coisa importante, que eu acho muito importante, as crianças chegar, que nem outro dia eu falei para a Kelly, quando o Benício vem, Kelly, é importante que ele fique aqui. Qualquer criança que vier, é importante que esteja aqui. Mas vai conversar, vai fazer barulho? Quem era católico aqui, antes de se converter? Quando a gente ia na missa, eu também era. Eu posso fazer assim, que eu era... A gente chegava na missa, tinha escolinha? Tinha a missa para o grupo de jovens separado? Não. Eu acho errado. O jovem, hoje em dia,
Tem lá o grupo de jovens na igreja, então tem gincana, tem um negócio para chamar atenção, para trazer o jovem. O jovem precisa aprender que está aqui. Aonde que ele vai aprender? No culto. Não tem que ter um culto especial para falar a língua dele, não, tem que falar a língua que está aqui. Ele tem que estar presente para aprender, e a criança também. Como que a criança vai crescer? Querendo estar na igreja, querendo aprender a palavra de Deus, se quando ela é pequena, que é para começar a formar o caráter dela, a gente tira ela daqui do meio e leva para uma sala para brincar. Quando tem a escolinha com pessoas capacitadas, então, para ensinar a criança lá, sim, concordo. Só que quando não tem, levar a criança para uma sala separada para dar açúcar, pipoca e ela ficar brincando para não atrapalhar o culto, é errado. Como que vai construir então esse homem de Deus? Quando ele tiver 12, 13, 15 anos, não vai querer saber. Não vai viver dentro da igreja. Ele vem na igreja no culto 1, 2 ou 3 vezes na semana, quando tem. No resto do tempo dele, ele vai estar na escola, ele vai estar com os amigos, que não... na maioria das vezes não está na mesma fé que ele, né? E aí? Aí as coisas do mundo vão ser apresentadas para ele. Aí o que ele vai gostar mais? Das coisas que ele aprendeu com os coleguinhas? Ou ele vai querer, não, eu não quero saber disso, eu quero saber da Bíblia, eu quero aprender. Não vai. Aí quando ele é grande, não dá mais. Aí tem que consertar, aí é mais difícil. Como aquele pregador deixou escrito lá que eu vi hoje. É muito mais fácil construir um homem do que consertar um homem. Ele está coberto de razão. Que era o que o Eli devia ter feito. Ele devia ter construído 2 sacerdotes para dar sucessão ao que ele fazia. Agora chegou a época que tinha que consertar, e aí? Aí eu imagino a cena, eles já grandes, com um caráter formado, um caráter completamente fora do contexto, fazendo as coisas que eles queriam, até levando mulheres para dentro do templo ali, fazendo coisas ali que não se deveria. De repente o pai, já de idade, a Bíblia fala que ele era obeso, né? Já no fim da vida ele era obeso, já não estava enxergando direito, aí foi chamar a atenção. Aí eu imagino a cena, não pai, fica de boa, isso aí que você está falando não tem nada a ver. Eu imagino a cena, como se fosse na linguagem de hoje, isso aí não tem nada a ver, pai. E hoje em dia, se não tem nada a ver, vai levar muita gente para o inferno. Porque o que se ouve muito falar aí fora, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Outra coisa não tem nada a ver. Vai muita gente para o inferno com a Bíblia na mão. Por causa disso. Por causa do procedimento que nós estamos vendo aqui. Então, por que essa mensagem veio para nós hoje? Para que a gente entenda isso e para que a gente faça de uma forma diferente, né? Para que a gente não erre na educação dos nossos filhos. Para que a gente construa homens e mulheres de Deus. Desde quando? Desde pequenininho. Tá aí, minha netinha que está crescendo aí. Ela tem que ser construída. A hora que ela começar a entender, a Brenda, o Guto, são as primeiras pessoas que tem que ensinar a falar de Deus para ela. Trazer ela para o culto. Mas vai chorar? Deixa que chora, deixa que dá trabalho. Vai lá, pega, agrada, mas tem que estar aqui. Amém? Aí ele continua falando assim para os filhos, se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção ao seu pai. É o que eu acabei de falar. Imagina só, o pai chamando a atenção. Pai, isso aí que você está falando não tem nada a ver. Fica em paz, fica de boa, é tudo certo. Imagina comigo, na linguagem de hoje aí, dos jovens aí. É a mesma coisa que eu estava citando aqui. De repente tem lá determinada igreja A ou B. Tem reunião de jovens separado no sábado lá. Aí, vamos falar de onde eu conheço, de onde eu cresci ali dentro, por 11 anos. Tinha que ter uma reunião separada para os jovens, com gincana, com brincadeira, para falar a linguagem deles. Aí o que eu vejo hoje? Vários pregadores que se desligaram do ministério, abrem o ministério para ele, mas só muda a placa da frente. O procedimento dele é o mesmo.
Tem a reunião das mulheres, tem a reunião dos homens, tem a reunião dos jovens, tem a reunião da criança, horário separado, nome, o púlpito é um tambor pintado lá, e é tudo diferente, porque tem que ser a linguagem dos jovens. Aí a pessoa que vai fazer o culto lá, ela se veste lá, vem o pregador de forma, ele se veste com roupa de jovens. Põe tênis, a calça lá apertadinha, a camisetinha apertadinha. Ele tem 50 anos, mas ele se veste igual os jovens ali. E tem que falar a mesma língua. Na minha opinião, errado. O jovem ele tem que vir para a igreja, participar do culto e escutar o que o pai dele ouve. Que o pecado continua sendo pecado, que Deus continua sendo o mesmo, que ele não muda. E se ele não parar de pecar, não mudar a estratégia dele, ele vai para o inferno. Essa é a minha opinião, tá? De repente alguém tem opinião diferente, eu não estou falando que a minha é certa, essa é a minha. A respeito desse procedimento. Na minha opinião, tem que vir a criança, tem que vir o adolescente, tem que vir o jovem, todos juntos aí. A mensagem tem que ser a mesma para todos. Porque senão, quando a criança tiver com 12, 13 anos, eu conheço vários que quando chegou nessa idade, esse negócio de igreja não é para mim, que nem o jovem sem compromisso do teatro que nós vimos ali. Eu não quero saber desse negócio de igreja. Eu conheço vários. Quando deu 12, 13 anos, bateu asa. E depois, vai voltar para a igreja quando? Lá na frente, quando acontecer alguma coisa, ou quando ele der na telha dele lá, ele vai. A semente está plantada, mas aí ele vai andar pelo mundo lá fora, vai conhecer as coisas do mundo. E depois? Aí tem que consertar. Aí é mais difícil do que construir. Aquele pregador está coberto de razão. Então, o que a gente vê? A criança que cresce ali dentro da igreja sendo ensinada, que aprende tudo certinho, ela vai se engajar nos movimentos da igreja ali, ela vai fazer parte, né? Mas ela não vai sair, ela não vai, por causa da influência das crianças, dos coleguinhas lá de fora, ela não vai sair para ir lá, conhecer o mundo, fazer coisa que não deve, para depois voltar. Isso eu vejo bastante. E, como eu falei, essa é a minha opinião. Mas olha aqui, o versículo 25 ainda. Depois que diz assim, eles não quiseram dar atenção ao pai. Olha o que diz. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Olha que grave isso. Eles estavam fazendo coisas terríveis dentro do templo, debaixo da tutela do pai. E Deus estava permitindo. Eles estavam fazendo, Deus estava vendo, né? A ira de Deus estava se acendendo contra eles, e eles continuaram fazendo ali por algum tempo ainda. Depois, não é para hoje, mas depois, mais para frente, veio um profeta até o Eli e deixou o recado de Deus para ele. Falou que a linhagem dele ia ser retirada, eles não iam ser mais profeta. E da família dele, nenhum mais ia morrer de velho, eles iam morrer todos jovens. E ainda falou que o Ofni e Finés iam morrer no mesmo dia. Teve uma batalha contra os filisteus e eles foram derrotados. Aí eles tiveram a excelente ideia de ir lá pegar a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, que significava, e levar para o meio da frente de batalha. Eles foram derrotados, Ofni e Finé morreram, e a Arca da Aliança os filisteus levaram. Mas sabe quanto tempo demorou? Do dia que veio o profeta e falou tudo isso para Eli, até se cumprir a profecia? 27 anos. Então eles continuaram ali dentro do templo, fazendo coisa errada, mesmo com o pai chamando a atenção por mais 27 anos. Então, talvez a gente pense assim, não, mas se estiver fazendo errado, Deus vai lá e vai dar um jeito de tirar. Talvez Deus permite, porque Ele tem alguma coisa, algum plano lá na frente para mostrar como que não se deve fazer. E isso acontece nos dias de hoje? Muito. Tem muitos Ofni e Finéias dentro das igrejas por aí, fazendo coisas que não devem, ensinando coisas que não devem. E está lá. Eu não sei se na sua Bíblia fala assim. Na minha aqui não fala, mas na outra tradução fala assim que eles eram filhos de Belial.
Fala na sua Bíblia aí. Então, o que significa isso? É como se estivesse dizendo assim, é filho do diabo. Então, tem muitos desses por aí. Ensinando coisas que não era para ensinar, fazendo coisas que não era para fazer. E o rebanho que está lá sentado, ouvindo e aprendendo aquilo, está pensando que se Jesus voltar amanhã, eles vão para o céu. E não vai. Tem muitos. Do dia que veio a profecia, que a profecia não foi diretamente para Eli, foi para o Samuelzinho, que ainda era criança, que Deus falou pessoalmente para ele. E aí no outro dia, então Samuel, fala para mim o que Deus falou para você, não esconda nada. Aí ele contou. 27 anos depois, Hófni e Finéia morreram no mesmo dia. Quando chegou a notícia, o Eli já estava cego, ele era gordo, como eu falei, estava sentado numa cadeira. Quando eles falaram assim, Hófni e Finéia morreram, e a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, ele levou um susto e caiu de costa da cadeira, quebrou o pescoço e morreu também, no mesmo dia, o profeta Eli. Mas 27 anos depois da profecia. Então, seja uma profecia de alerta, para a gente mudar de direção, para a gente mudar de atitude, ou aquela que é uma bênção, tem tempo para se cumprir, no tempo determinado ela vai se cumprir. Eu falei na ministração sobre não desistir, não jogar a toalha. Talvez, né, você está pensando assim, quantas vezes que eu já ouvi, e quanto tempo que eu ouvi tal palavra e não se cumpre, não acontece, não era para mim aquilo, eu me enganei. Como dizem, né, eu me equivoquei-me. Não é. Não é. Era para você e no tempo determinado ela vai se cumprir. Mas e se foi uma advertência para mudar de direção, para mudar de atitude? Por que não mudou ainda? Levou 27 anos aqui, mas aconteceu o que o profeta falou. Por que não mudar? Por que não tomar atitude? Por que não mudar de direção? Por que não obedecer? A Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, como eu falei na semana passada, né? Na passagem da Ana e da Penina. Até quando? Porque acontecia aquilo com ela ano após ano. Quem estava aqui lembra, ano após ano, né? E até quando? E no seu caso, até quando você vai preferir viver ouvindo a palavra e não colocando ela em prática? Talvez tem coisa acontecendo na sua vida aí que faz tempo que era para não estar acontecendo mais, que era para ter mudado a situação, mas dura serviço. Então a Bíblia fala das pessoas de dura serviço, que não se dobram, não se curvam, sofre, né? Sofre. É a mesma coisa de eu tô com febre, tô passando algum problema de saúde, eu vou no médico. Aí eu chego lá, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, está me dando um sintoma assim, assim, assim. Aí ele passa uma receita, eu saio de lá com a receita, dobro ela e ponho no bolso e quero sarar. Vai sarar? Não vai. Não adianta eu ir no médico e não fazer o que ele manda. É a mesma coisa, não adianta eu ir até o médico dos médicos e não fazer o que ele manda, né? Muitos esperam, né, que nem o Naamã. Ele esperava que o profeta fosse lá, quando ele chegou, passasse a mão lá na lepra, na ferida dele, e clamasse a Deus, ele ficava curado na hora. O que o profeta fez? Mandou o servo dele ir lá, falou, pode falar para ele ir lá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Nem botou a cara para fora. Aí ele ficou bravo, ficou irado e não ia fazer. Ia sarar? Não ia. É a mesma coisa. Se eu vou até Deus e não faço o que Deus manda, eu não vou sarar, eu vou continuar doente. Qual é a área que está doente? Não sei, Deus sabe. Então você tem ido até o médico dos médicos, mas não tem tomado o remédio que ele te manda tomar. É por isso que o problema está continuando. Quantas e quantas vezes que já veio a mensagem dessa forma? Talvez alguém pense assim, o irmão é repetitivo. Será que não é porque Deus está repetindo porque Ele quer que você faça algo que você tem que fazer e você não faz?
A minha posição aqui é essa. Deus me dá a palavra, eu entrego para os irmãos. E aí? Se ele manda falar e eu não falar? Ai de mim, né? Vai ser cobrado da minha mão. Então, Deus dá a palavra, dá a mensagem direcionada para uma certa área. Eu venho e eu entrego para os irmãos assim como ele me dá lá. Até quando as coisas mudarem. Aí Deus muda. Aí a mensagem vem de uma forma diferente. Enquanto isso, se você ficar bravo, fique bravo e fale com Deus. Amém? Eu vou ler um trecho aqui agora, ó, versículo 18 do capítulo 2. Nós vimos aqui então, né, o que estava acontecendo com o Ofni, Finéias e o Samuel, e o Eli. Enquanto isso, olha o que acontecia com Samuel. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua esposa com as seguintes palavras: que o Senhor te dê outros filhos desta mulher em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e o abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Olha só, enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Olha agora no versículo 26, vai lá. Primeiro diz que o Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los, né? O Ofni e Finéias. Entrementes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. E não é o mesmo Eli, que era pai do Ofni e Finéias, que estava criando Samuel? Estava instruindo o menino direitinho, estava mostrando tudo certinho para ele, tudo que ele tinha que fazer, o que ele podia, o que ele não podia. Ele, menino, ainda já ministrava perante o Senhor. E com os próprios filhos dele, ele não fez a mesma coisa. Ele deixou crescer de qualquer jeito. Depois quis consertar, não tinha mais jeito. Qual que foi a sentença? Eles vão ser destruídos. A sentença não era para Eli. Para Eli, era para ele ver que a palavra de Deus ia se cumprir. Na hora que eles falaram, a arca da aliança foi levada, ele levou aquele susto assim, caiu da cadeira e quebrou o pescoço, morreu também, no mesmo dia. Mas para ele a sentença era, ele vai viver para ver que a palavra de Deus vai se cumprir, os filhos vão morrer no mesmo dia. E toda a linhagem dele, a Bíblia diz que na profecia aqui, não ia mais ter um que ia envelhecer, eles iam morrer todos jovens. Clamando para que dessem um ofício de sacerdote para eles poderem ter o que comer. Então vamos dizer assim, eles torraram a paciência de Deus até que deu, né? E Deus, ele é amor? É, mas ele é justo. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele não vai abrir exceção para ninguém. É pecado, pronto, acabou. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Então pecado é pecado. Seja grande ou pequeno, vai levar para o inferno se a gente não se consertar. Amém? Deus é amor, mas é justiça. E isso não vai mudar. Ele não vai abrir exceção para ninguém. Se tiver em pecado, quando chegar o dia, não vai ter volta, não vai ter como consertar na hora. Então é para a gente consertar enquanto a gente está a caminho, né? Nós estamos a caminho, né? Nós estamos caminhando para onde? Para Nova Jerusalém, para a glória, não é para lá que nós estamos caminhando? Cada dia que passa é um dia mais perto desse momento. E quando chegar o momento, eu tenho que estar apto, né? Então, quando que eu vou consertar isso? Todo dia. Qual que é o melhor momento para pedir perdão? É o momento seguinte que pecou. Pecou. O Espírito Santo já mostra, o coração já aperta. No momento seguinte, já vai lá e conserta. Não precisa esperar chegar o domingo para vir falar com Deus na hora do louvor, não. Vai lá no momento seguinte. Ah, tá lá no trabalho, pecou, fez... Não, vai no banheiro lá, fecha o banheiro lá, a porta,
já ora a Deus ali e conserta aquilo na hora. Se tiver que pedir perdão para a pessoa, peça. Falou coisa que não devia, ofendeu a pessoa, chega dentro da pessoa, fulano, vem cá. Ó, eu falei algo, não devia ter falado, você me perdoa? De coração? E dá um abraço na pessoa, ué. E se não puder, tá lá no serviço, não pode. Mas depois dá. Mas não deixa de conversar, não deixa de consertar. Porque o ser humano, ele é assim, né? Vamos fazer o exemplo aqui. Eu vou lá, eu olho bem no olho do Lucas assim, eu ofendo ele. Aí ele vira as costas, ele sai ofendido, ele sai arrasado aí porque eu ofendi ele. Mas aí depois eu vou pedir perdão para Deus. Eu vou lá, Senhor, me perdoa porque eu ofendi o Lucas. Mas e o Lucas? Deus vai lá falar com o Lucas para mim? Não, eu tenho que chegar na cara do Lucas. Ô Lucas, irmão, falei tal coisa para você me perdoa. Eu estava fora de mim naquele momento, deixei o diabo usar minha boca. Você me perdoa? E duas coisas. O perdão não pode ser banalizado. A gente fala o que quer, me perdoa, e tá tudo certo. Não. Tem que ter arrependimento. Senão não adianta nada. Eu vou banalizar o perdão, né? Então eu tenho que me arrepender daquilo, aí eu chego no Lucas e peço perdão. E se o Lucas vê que eu não me arrependi? Ele pode falar, não, você vai se arrepender primeiro, depois a gente conversa. Ele também pode fazer isso. Não é simplesmente que eu cheguei, Lucas, você me perdoa? Perdoa. Não, eu tenho que me consertar com ele. E se o que eu falei deixou ele profundamente chateado, se causou um problema, vamos dizer, eu falo algo para ele e depois causa um problema lá dentro da casa dele com a esposa dele. E aí? Faz parte daquilo que eu falei. Então eu tenho que me arrepender. E se ele vê que eu não estou arrependido, que eu simplesmente cheguei lá, irmão, me perdoa. Não, você se arrependeu? Se você não se arrependeu, eu não estou vendo arrependimento no irmão. Então se o seu irmão se arrepende primeiro, depois a gente conversa. Amém? Os irmãos entenderam? Então, estuda um pouquinho mais, fala com Deus lá, medita um pouquinho mais nessa passagem aqui, porque tem algo que é específico para cada um e que Deus não vai pôr na boca de ninguém. Deus quer mostrar para você. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu pedi, Senhor, que eu fosse claro e objetivo para entregar essa palavra, assim eu fiz. E creio, meu Deus, que não ficou dúvida no coração de ninguém. Mas se ficou uma dúvida no coração de alguém aqui, que essa pessoa me procure no final do culto para a gente saciar essa dúvida, para que ela não leve essa dúvida no coração, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor continue, meu Deus, abençoando, continue nos capacitando, nos dirigindo, Senhor. Continua, meu Deus, criando situações para que a gente possa cada dia mais colocar a Tua palavra em prática, para a gente ser abençoado, para a gente chegar a colher aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Amém, irmãos?